Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que está aqui. Abençoa a minha vida, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre nós todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje é um dia bem especial, não é? Quem almoçou com a sua mãe hoje? Aqui. Eu também não. Hoje eu almocei com a minha avó. Minha mãe está morando longe, então eu não almocei com ela. Mas eu almocei com a minha avó. Mas hoje é um dia especial, é o dia das mães, né? Então, hoje, quando eu estava conversando com o pastor André sobre, né, de estar compartilhando a mensagem com vocês, e eu vi que era o dia das mães, logo de cara ressaltou uma palavra nos meus olhos, quando eu pensei nisso. A primeira coisa que veio na minha mente foi honra, não é? Hoje é dia das mães, é dia do quê? De honrar. Honrar alguém, que em especial é as nossas mães, certo? Então hoje é dia de honra. Mas eu não quero falar só sobre honrar as nossas mães. Eu creio que Deus quer fazer da honra um valor na nossa vida. Porque a honra faz parte do caráter de Deus. Deus valoriza honrar um ao outro. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, que eu quero compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, tem falado comigo sobre isso, e eu quero compartilhar com você. Porque Deus, a honra faz parte do caráter de quem Deus é. Então, queria que você parasse um minutinho agora e pensasse, quando você fala em honra, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Você está pensando em honra. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Honra, ela fala de valorizar alguém, não é? Eu pensei nisso. Fala sobre valor. Você dá valor a uma pessoa. Fala sobre gentileza. Fala sobre generosidade. Porque para você honrar alguém, você precisa ser generoso. Se você for mão de vaca, você não consegue honrar ninguém, não é verdade? Então, isso fala de generosidade, fala de respeito, né? A palavra de Deus fala muito sobre isso. Quando a gente honra alguém, a gente está respeitando essa pessoa. Integridade, fala de atitude, fala de amor, fala de humildade e também fala de renúncias. Porque se você está honrando alguém, você está colocando essa pessoa acima de você. Então, você precisa renunciar a algumas coisas. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Honra é diferente de bajulação, certo? Honra é diferente. E muitas vezes a gente confunde. Porque bajulação é uma falsa honra. É uma maneira de honrar meia torta, assim, vamos dizer, né? Porque a bajulação sempre quer algo em troca. Então, eu vou honrar esperando receber algo em troca. Eu vou honrar alguém para ser honrado. Eu vou respeitar a pessoa porque eu quero ser respeitado. Eu vou dar algo de presente porque eu quero ganhar muitos presentes. Então, isso é bajulação. Porque eu sempre quero receber algo em troca. Vou fazer um favor para aquela pessoa, mas quando eu precisar dela, ela vai ter que me ajudar também. Porque, poxa vida, eu ajudo ela. Não é assim que muitas vezes a gente pensa nisso. Mas isso seria o quê? Bajulação, é uma falsa honra. Você está honrando, esperando algo em troca. A honra já não é bem assim. Você faz porque é o certo se fazer. Independente se eu vou ganhar algo em troca ou não, eu preciso fazer. Eu preciso fazer porque aquela pessoa, ela merece aquela honra que eu vou dar. Ela merece aquele respeito que eu vou dar. Mesmo que ela não me respeite. Mesmo que ela não se identifique comigo, eu preciso honrar. Um exemplo de honra nesse sentido é quando a gente honra alguém que não tem a mesma opinião que você. Vamos ver um exemplo de autoridade, né? Lá, o presidente da nossa nação, né? Às vezes você não concorda com a visão daquela pessoa, mas você precisa honrar, porque ele é uma autoridade na nossa nação. Independente de quem seja, A, B ou C.
Se ele é autoridade, precisa ser o seu professor na escola, né? Para quem são os estudantes. Você precisa honrar. Ele é uma autoridade na sua vida. Você precisa dar respeito. Por mais que ele não te respeite muitas vezes, mas você precisa. O seu patrão também é uma figura de autoridade na nossa vida. Nós precisamos honrar. Os nossos pais, nós precisamos honrar. Um policial na rua também é uma figura de autoridade. Eu também preciso honrar. Também preciso respeitar. Então, todo aquele que tem uma figura de autoridade na minha vida, eu preciso honrar. Em Efésios 6, 1-3, diz assim: Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Aqui está falando sobre a honra do pai e da mãe. Nós precisamos honrar os nossos pais, independente de quem eles sejam, independente do que eles fizeram. Se eles foram bons pais ou se eles foram maus pais. Está num mandamento. É tão importante isso que Deus colocou como um dos 10 mandamentos. Tem lá, honrar, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não matar, não roubar, não adulterar e honrar pai e mãe para que a tua vida te prolongues. É bem desta forma que está escrito. Honra o pai e a mãe para que tudo te corra bem e tenhas vida longa. Quando nós honramos os nossos pais, a palavra de Deus fala que esse é o único mandamento que tem uma promessa. Quando você honra os seus pais, a sua vida é longa. Você vive mais, né? E se você não honra, o que acontece? Automaticamente você vai viver menos. Porque você não está honrando. Se você vive mais, se você honrar, você vai viver menos. Ou vai estacionar ali. Mas viver mais, você não vai. Essa é uma promessa de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos honrá-los. Mesmo eles não merecendo. Porque isso é um mandamento do Senhor. Eu preciso honrar porque eu obedeço a Deus. Muitas vezes, você fala assim, mas pastor, você não sabe a minha história com meu pai. Você não sabe como que eu vivi com meu pai. Como assim eu preciso honrar ele? Nós precisamos honrar. Mais para frente você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, não importa quem são os nossos pais. Nós precisamos honrá-los. Nós precisamos, porque é um mandamento. E um mandamento precisa ser o quê? Obedecido. Deus deseja que nós obedecemos os seus mandamentos. Fazer porque é o certo se fazer. É o certo. Você já viu aquela coisa, né? Ah, mas todo mundo faz torto. Por que eu tenho que fazer certo? Se todo mundo faz torto. Porque é o certo se fazer. O certo é o certo. Uma vez eu vi uma ministração sobre isso. É o certo e ponto. Não tem discussão, né? Aquela frase que toda mãe diz. Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da sua mãe? Ah, eu já, um monte de vezes. Ainda hoje eu brinquei com o André, né? Ele estava falando uma coisa e eu falei assim, ó, sua mãe não está aqui, eu vou te falar, você não é todo mundo. É bem isso, né? Muitas vezes a gente acha que pode entrar no pacote. Não. A gente precisa honrar porque é o certo se fazer. A gente precisa respeitar porque é o certo se fazer. Mesmo que as pessoas não me respeitem, mas é o certo. Eu preciso ser gentil com o outro porque é o certo ser gentil. Eu preciso ser generoso porque é o certo ser generoso. Eu preciso valorizar as pessoas porque é o certo, mesmo que ninguém me valorize. Mas é porque é o certo. E depois, gente, a recompensa sempre vem. A recompensa sempre vem. A honra precisa ter um estilo de vida nas nossas vidas. E esse princípio, ele é como um ciclo, certo? É um ciclo da nossa vida. Primeiro, você precisa
Se eu estou honrando a Deus, automaticamente eu vou ser honrado, porque Deus vai me abençoar. E aí, se eu sou honrado, automaticamente eu vou querer honrar outra pessoa. Aí, quando eu honro outra pessoa, eu vou estar honrando a Deus. E quando eu honro bem, a gente não tem o que reclamar, não é verdade? A questão é que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente, na verdade, não é que não é assim, a gente se esquece. Eu acredito que muitas vezes a gente quer fazer a nossa própria justiça. Fazer com que a nossa justiça própria prevaleça. Ah, a pessoa não me respeita, por que eu vou respeitar? Quem quer respeito tem que respeitar primeiro. Não é? Não. Isso é a nossa justiça própria falando. Deus, Ele quer nos fazer diferentes. Então, para isso, eu quero ler com vocês alguns versículos. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia, que a gente vai... Eu esqueci de passar para o pessoal lá no fundo, eu vou ir devagar, para vocês poderem passar ali na frente. Mas a gente vai ler 5 textos, tá? Primeiro é Romanos 12, 10. A gente vai ver alguns textos que falam sobre honra. Por que Deus se importa com a honra? Então, Romanos 12, 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Deus está falando, dê honra mais do que a si próprio. Quem fez isso, gente? Quem que deu a honra mais aos outros do que a ele mesmo? A gente acabou de compartilhar aqui a ceia. Foi Jesus. Ele se entregou na cruz. Ele morreu na cruz por ele? Não. Ele precisava ser honrado daquela forma? Não. Mas por quê? Por amor a nós. Ele deu honra a nós, mais do que a ele mesmo. Ele se entregou, ele morreu na cruz. Ele sofreu tudo o que ele sofreu para nos honrar. Com a presença dele, com a presença de Deus, com as bênçãos, com a vida eterna. Se ele não tivesse nos honrado com isso, hoje nós não poderíamos desfrutar da vida eterna. Nós não poderíamos desfrutar das bênçãos dele hoje aqui na terra. Então, ele é o nosso maior exemplo. Então, nós temos que sempre pensar, eu preciso honrar o outro mais do que a mim mesmo. Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Honra fala de humildade. Então, humildemente considerem-se os outros como superiores a si mesmo. Mateus 10, 40 ao 42. Diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqui esse texto está sendo muito claro. Se você recebe, quem vocês recebem está recebendo a mim. Jesus está dizendo, se você receber alguém bem, você está me recebendo. Eu estou nessa. Então, tudo aquilo que eu faço para o próximo, eu também estou fazendo para Jesus. E com certeza, no final, eu vou receber uma recompensa por isso. Isso não é um motivo da gente se motivar assim, eu vou fazer o bem então porque eu quero receber o bem. Essa não pode ser a nossa motivação central. Mas eu preciso pensar que eu preciso fazer o bem porque Jesus merece o bem. Porque se eu estou fazendo bem para alguém, eu estou fazendo bem para Jesus. E automaticamente a gente é recompensado.
E 1 Pedro 2, do 15 ao 21. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Muitas vezes, a gente até perde paciência, né, de você conversar com alguém que você fala assim, a ideia dele está errada. Estou falando para essa pessoa que está errada, mas não vai. Não é? Já aconteceu você conversar com alguém e as ideias não batem? Então, aqui a palavra de Deus fala assim, você faz bem se você ficar quieto, deixa para lá. A gente não precisa começar uma discussão por isso, né? Então, pois a vontade de Deus que, praticando bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Você silencia a maldade das pessoas. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então aqui está falando que eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Não, a palavra de Deus está sendo clara. Não use sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam um sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. E nós precisamos seguir os passos dele. Ele foi alguém que serviu, ele foi alguém que honrava, ele era alguém que respeitava as pessoas, independente se elas eram boas ou não. Ele se entregou na cruz mesmo por amor àqueles que estavam falando assim, crucifica-o, ele deve morrer. Eram as mesmas pessoas que ele tinha acabado de operar muitos milagres. Tinha feito tantas coisas por ele. Essas eram as mesmas pessoas. E mesmo assim, ele honrou cada uma delas, dando a sua vida por elas. E esse é o nosso exemplo. Nós precisamos seguir. Muitas vezes, mesmo a gente honrando essas pessoas que talvez sejam más, mas a gente honra, respeita, porque é um mandamento do Senhor, muitas vezes também a gente não vai receber isso de volta. Mas a palavra de Deus está falando, é louvável que você faça, que você respeite, mesmo que você não receba algo em troca. Deus vê isso com bons olhos. Deus se agrada. Então é porque Deus quer que a gente sofra. Deus gosta de ver a gente sofrer? Não. Porque muitas vezes a nossa recompensa pode vir da eternidade. Não vem de agora. E essa pessoa vai ver, vai sempre ter frutos. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, quando nós aprendemos, eu vi uma frase essa semana, quero falar ela para você. Essa frase eu achei muito legal. Ela fala assim: quando aprendemos a honrar as pessoas que você vê, então você aprende a honrar um Deus que você não vê. Você só consegue honrar a Deus que você não consegue enxergar quando você aprende a honrar alguém que você vê. Você pode falar assim, mas eu amo Jesus. Eu honro a Deus. Imagina, eu adoro Ele. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. Eu não falo palavrão, eu sou tão bonzinha. Mas se você não honra as pessoas que estão ao seu lado, se você não ama os seus irmãos, o seu próximo, você não está amando a Deus. Você não está honrando Ele. Então, se você quer honrar a Deus, se você quer temer a Deus, você precisa honrar a pessoa que está do seu lado. Alguém que você vê. Vou até repetir porque eu achei muito, muito impactante essa frase. Quando aprendemos a honrar as pessoas que se vê, aprendemos então a honrar a um Deus que não se vê. Lembre-se disso. Nós nos tornamos a honra palpável, né? A honra a Deus palpável quando nós honramos o nosso irmão. E Apocalipse 5:3.
13. Apocalipse 5:13 diz assim: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nelas há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém? Aqui está dizendo que nós precisamos honrar a Deus, dar toda a glória, todo o poder para Deus, para sempre. Aqui está falando, né, uma visão que João teve, Apocalipse é escrito por João, e ele teve uma visão dos céus. E ele via tudo que existia na terra, desde no mar, na terra, tudo que existe, dando honra a Deus, dando glória, louvor a Ele. Então, a nossa vida precisa honrar a Deus. A nossa vida precisa adorar a Deus. E não é somente com palavras, mas com atitudes, com expressão de amor, vivendo isso que nós dizemos, vivendo aquilo que nós desejamos receber do outro. Então, isso é honrar a Deus também. Então, agora vamos ver algumas atitudes de pessoas que honram a outra pessoa, né? Essas pessoas, quais são as atitudes que nós temos? É uma atitude de gratidão. Hoje você disse um muito obrigado para sua mãe, se você esteve com ela, ou se ela é viva, né? Muitas vezes a sua mãe não é viva, mas garanto que você tenha pelo menos um motivo de ser grato pela sua mãe, independente de quem ela seja, porque pelo menos ela te deu a vida, ela te deu a luz. Isso é um motivo de gratidão, não é? E isso é um exemplo, mas nós precisamos ser gratos sempre por aqueles que nos fazem bem. E quando nós somos gratos, nós honramos, nós respeitamos. Uma outra atitude de quem honra é o reconhecimento. Você reconhece aquilo que aquela pessoa fez. Você valoriza aquilo que aquela pessoa fez. Não só por você, mas por todos. Nós honramos as pessoas não só por aquilo que ela fez por mim, mas aquilo que ela fez por todas as pessoas. Nós honramos a Jesus, reconhecemos quem Ele é, não só por aquilo que Ele fez por mim, mas aquilo que Ele fez pelo mundo inteiro. Gentileza, isso fala do olhar pelas pessoas. O meu olhar precisa ser um olhar de gentileza, de praticar a gentileza, mesmo quando eu estou rabugento, mesmo quando eu acordo com o pé direito, né, quando a gente fala, mesmo quando eu não estou afim, parece que, meu Deus, esse dia hoje, tudo está dando errado. Mesmo assim, eu preciso ser gentil, porque as outras pessoas não têm nada a ver com aquilo que está acontecendo comigo. Né? Então, a gentileza faz parte da honra. O respeito. Né? Respeito, eu preciso respeitar as pessoas, mesmo se ela pensa diferente de mim. Eu preciso respeitar o meu marido, eu preciso honrar ele. Eu preciso respeitar a minha esposa, eu preciso honrar ela. Honra tem muito a ver com respeito. E o respeito é você compreender a pessoa mesmo você não concordando com ela. Você tratando bem mesmo você não concordando. Muitas vezes a gente não concorda, não tem problema. Não tem problema a gente não ter o mesmo pensamento. Não tem problema eu ser diferente de você. Mas o respeito precisa prevalecer. Não é porque eu não concordo com a sua opinião que eu vou te desprezar. Eu não vou te tratar bem. Isso não pode, né? Isso fala de respeito, as indiferenças, as autoridades, eu preciso respeitar. Generosidade, eu preciso honrar as pessoas até mesmo com os meus recursos. Isso fala de generosidade. Humildade, coloca o outro acima de nós mesmos. Quando nós somos humildes, atitudes de humildade. De justiça, você faz porque é o certo se fazer. E amor, acima de tudo, que prevalece dentro da honra é o amor. Porque envolve tudo isso que a gente falou. Se eu não amar a pessoa que está ao meu lado, se eu não amar o próximo, mesmo que eu não conheça ele, eu não sou grato, eu não o reconheço, eu não sou gentil, eu não respeito.
eu não honro com os meus recursos, eu não sou humilde, eu não sou justo. Então, o amor, ele precisa prevalecer dentro de nós. Essa é uma das maiores atitudes de honra, é o amor. Você faz por amor, você faz por amor a Deus, você faz por amor ao próximo, você faz porque você ama o seu esposo, você faz porque você ama a sua esposa, você faz porque você ama seus pais, você faz porque você ama a humanidade, né? Nós precisamos amar as vidas. Mas quando nós praticamos os princípios da honra, nós recebemos também benefícios. Deus não fala que a gente vai ficar assim, eu só tenho que dar e ser malhado. Né? Isso aconteceu com Jesus. Mas Deus, ele nos abençoa. Então, quais são esses benefícios da honra? Os benefícios da honra é o princípio da semeadura. Você já ouviu falar no princípio da semeadura? Você dá, você recebe. Aquilo que você planta, você colhe. Então, se você honra, você é honrado. Esse é um princípio básico também que acontece. Tudo aquilo que você deseja de bom, volta para você. Às vezes não volta com a mesma pessoa, mas Deus, de alguma forma, vai te honrar. De alguma outra maneira, Ele vai suprir. Se você abençoa alguém, você vai ser abençoado. E um outro benefício, você tem, eu já falei, a vida longa, né? Que é uma promessa de Deus. Se você honra teu pai e tua mãe, você tem a vida longa. Você vive mais. Sabe por quê? Porque você vive com qualidade de vida. Você não vive amargo, né? Você vive com qualidade de vida. Então, outro benefício, se torna semelhante a Deus. Porque Deus, Ele nos honra. Ele fez o maior sacrifício por amor a nós. É quando Jesus morreu na cruz. E quando eu começo a seguir os passos de Jesus, eu me torno semelhante a Jesus. Nós somos discípulos, precisamos ser discípulos de Jesus. Aqueles que vivem como Ele viveu. E quanto mais eu faço aquilo que Jesus fez, mais eu me pareço a Ele. Mais eu me pareço com Deus. Mais sou transformada. Mais eu sou cheia da presença de Deus. Então, esse também é um benefício da honra. É quando eu me torno semelhante a Ele. E um outro benefício é que eu sou uma pessoa obediente a Deus. Eu obedeço os seus mandamentos, eu obedeço os seus princípios. Porque Deus está dentro do mandamento do Senhor. Então, Deus, Ele nos honra através da nossa obediência. Nos dá a obediência, né? Tem um texto que, parafraseando, né, o versículo, ele fala assim, a obediência gera a bênção. Então, se você obedece a Deus, você tem uma vida próspera, uma vida abundante, você tem uma vida abençoada por Ele. Então, esses são alguns princípios. Princípio da semeadura, alguns benefícios, perdão. Princípio da semeadura, uma vida longa, nos tornamos semelhantes a Deus e obedientes à palavra dEle. Então, a gente tem aqui, agora eu vou falar alguns exemplos de pessoas que honraram a Deus na palavra de Deus, né, na Bíblia. Tem um exemplo muito, quando eu pensei, eu falei assim, eu queria ver o Espírito Santo me fala de alguém que honrou. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Ruth e Noemi. Não sei se veio essa na sua, mas a minha foi Ruth e Noemi. Porque Noemi era sogra de Ruth. E ela tinha perdido os seus 2 filhos e o seu marido na guerra. E naquela época, quando as mulheres, as viúvas, perdiam seus maridos e elas ainda não tinham filhos, elas poderiam se casar com outros. Primeiro com o irmão, mas nesse caso o irmão também tinha morrido. Então ela poderia se casar com uma outra pessoa da família para poder gerar descendência sobre aquela família. Mas Noemi falou para as suas 2 noras, falou assim, olha, vão para a casa dos seus pais, podem seguir a vida de vocês, porque eu não tenho mais filhos para oferecer para vocês. E mesmo que eu engravide agora, até essas crianças crescer e casar com vocês, já era. Né? Então ela liberou. Mas Ruth disse, não, Noemi, eu vou com você até o final. Eu estou com você. E quando Ruth honrou Noemi, a sua sogra, não abandonando ela mesmo nos tempos difíceis, porque Noemi se encontrava sozinha, Ruth, ela permaneceu.
honrou a sogra, esteve com ela. Isso fala de uma honra no sentido familiar, quando nós estamos honrando dentro dos nossos relacionamentos. E qual foi a recompensa que Ruth teve? Ela foi honrada porque ela teve um casamento com Boaz. Boaz, eles encontraram, quando elas voltaram para Israel, elas encontraram Boaz, e Boaz fazia parte da família de Noemi. Então ela pôde ser dada de casamento. E Boaz tratava ela com muito amor. Tratava muito bem ela. E Deus também honrou a vida de Ruth. Porque Ruth foi a bisavó do rei Davi. Ela entrou na genealogia de Jesus. E Ruth Ruth e mais uma outra mulher, né? É uma das únicas mulheres que está na Bíblia dentro da genealogia de Jesus. Isso foi algo que Deus fez com ela. Deus honrou ela até mesmo depois que ela morreu. Uma outra pessoa de honra foi Davi com Saul. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Esses dias eu estava pensando nisso, eu falei assim, meu Deus, é difícil você orar pelo seu inimigo, né? Já encontrou alguém que você não gosta muito? Você já teve problemas de relacionamento com alguém que você fala assim, nossa, foi difícil liberar perdão? Ou se existe alguém que você não consegue perdoar? Alguém que fez uma coisa muito ruim para você? Agora Deus fala assim, você precisa honrar por ele. Perdão, você precisa orar por ele. E esses dias eu ouvi uma explicação muito clara sobre esse texto que abriu minha mente. Fala assim, quando a gente ora pelo nosso inimigo, a gente tem que orar. Por que a Bíblia fala isso? Porque toda vez que você orar por ele, você está o quê? Abençoando. Né? Porque você não vai orar para ele morrer, você não vai orar para ele cair, para ele sofrer um acidente. Não, você não vai orar para isso acontecer, porque Deus não vai atender a sua oração. Lembra, aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, se eu orar para isso, eu tenho que tomar cuidado, né? Mas eu vou orar para quê? Abençoando a vida dele. E quando eu oro todos os dias e abençoo e declaro palavras de bênção na vida do meu inimigo, eu começo a amá-lo. Ele deixa de ser o meu inimigo. Porque Deus, o Espírito Santo, me faz a enxergar e olhar para essa pessoa com outros olhos. Então, foi o que aconteceu com Davi e Saul. Davi honrou Saul porque até mesmo ele era seu inimigo, porque Saul começou a persegui-lo, depois que descobriu que ele era ungido rei. Saul passou a perseguir Davi. E até teve um momento que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele pegou Saul, né, se você for ver na história, Davi pegou Saul desprevenido e ele teve até a oportunidade de matá-lo, mas ele disse, ai de mim encostar a mão no ungido do Senhor. Ele entendeu que Saul era autoridade ainda na vida dele. Era alguém que tinha sido ungido por Deus. Então Davi teve uma atitude de honra até mesmo para com o seu inimigo. E também quando ele serviu Saul, mesmo sabendo que ele já tinha sido ungido rei. Porque antes, Davi foi ungido rei na sua adolescência. Mas ele foi ser rei anos depois. E ainda nesse período, a Bíblia fala que Davi tocava a harpa para Saul, para expulsar os maus espíritos que existiam nele. Então era o quê? Uma atitude de honra. Ele poderia falar assim, eu já sou ungido rei, eu vou ser o rei depois dele, por que eu vou fazer isso com ele? Não é verdade? Mas não, ele teve uma atitude de honra para com Saul. E qual foi a recompensa de Davi? Ele foi um rei muito mais próspero. A Bíblia fala que Davi, ele reinou o dobro de anos que Saul reinou. E ele também foi um homem segundo o coração de Deus. Veja que honra Davi teve. Veja que honra. Davi é honrado até os dias de hoje. Ele é lembrado tantos anos depois como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era um homem honrado. Ele era um homem que sabia honrar tanto as pessoas como a Deus. Um outro exemplo, isso, né, a gente está falando de honra da autoridade e para com os inimigos. Mas existe um outro exemplo bem legal, bem precioso de honra também, que eu gosto muito, é quando Maria de Betânia honra Jesus. Ela derrama um óleo, um perfume mais precioso que ela tinha,
que naquela época era caríssimo. Ela pega aquele perfume e joga aos pés de Jesus, joga sobre Jesus. E a Bíblia fala que ela secava os pés dele com os cabelos dela. Aquela era uma atitude de honra e de adoração. E aqui a gente pode ver que é uma atitude de honra do homem para com Deus. Quando nós homens estamos honrando a Deus. E a recompensa dela é muito legal. Está em Mateus 26, 13. Diz assim, ó. Jesus disse: eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Quantos anos faz que Jesus morreu na cruz? 2022 anos. E até hoje, a história dessa mulher é lembrada na memória dela. Aquilo que ela fez é lembrado. Jesus, há 2000 anos atrás, falou sobre isso. Isso que ela fez será lembrado todas as vezes que o meu evangelho for anunciado. Na verdade, se você for ver, ainda os discípulos talvez nem imaginavam escrever os evangelhos, porque o evangelho foi escrito depois que Jesus morreu, né? Mas Jesus já estava ali profetizando, estava honrando a vida daquela mulher. E uma outra atitude de honra é com o nosso próprio Jesus. É quando Deus honra os homens. O que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Jesus precisava lavar os pés dos discípulos? Ele era Deus. Ele que tinha que ser honrado, como essa mulher fez. Mas ele se humilhou, ele se colocou em atitude de humildade. E ele lavou os pés de todos os discípulos. E a recompensa é que ele nos deixa o maior exemplo de humildade e de servidão e honra. Porque nós sabemos que servimos um Deus que nos abençoa, que nos serve. Não é tão prazeroso você servir quem te serve? Essa é a recompensa. Nós o honramos, nós o servimos mais. Então a gente viu aqui alguns exemplos de pessoas que honraram. E a gente pode ver que em diversas maneiras. A gente pode honrar na família, através dos relacionamentos, assim como Ruth e Noemi. A gente pode honrar as autoridades, os nossos inimigos, como Saul e Davi. Nós podemos honrar a Deus, como Maria fez. E nós somos honrados também por Jesus. Assim como Jesus honrou, lavando os pés dos discípulos. E eu queria te incentivar, que a honra pudesse fazer parte da sua vida, como estilo de vida. Queria que você refletisse agora na sua vida. Quais atitudes você precisa mudar para você passar a honrar as pessoas? Para você passar a olhar as pessoas com outros olhos? Como você tem honrado as pessoas? Como você tem respeitado as pessoas que estão ao seu redor? Como que você tem respeitado as pessoas que são autoridade na sua vida? Você tem honrado? Como você tem honrado a Deus? Como o seu coração tem honrado a Deus? E dentro de tudo isso, eu quero falar um pouquinho também, porque se existe a honra, existe a desonra. Se eu não estou honrando, eu estou desonrando. E isso também tem consequências na minha vida, né? Então, tem uma frase que fala assim, ó: a honra é você nunca desprezar o que Deus colocou em suas mãos. Porque você não conhece o seu futuro, mas Deus já te viu lá. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Então, não despreze o que está nas suas mãos. Não despreze as pessoas que estão na sua vida. Não despreze as coisas que acontecem com você. Cada detalhe, não despreze, porque você não sabe como será o seu futuro. E se Deus está permitindo as situações acontecerem, é porque Ele sabe que lá na frente isso vai se tornar em dupla honra na sua vida. Amém? Então, uma palavra que tem muito a ver com desonra é o desprezo. Desprezo. Quando você desonra alguém, você está desprezando essa pessoa. Então, a gente vai ver agora algumas atitudes de quem desonra.
A pessoa, ela despreza o outro ou até mesmo as circunstâncias. Se você está passando por alguma dificuldade, não despreze essa dificuldade. Tenta aprender com ela. Tenta perceber assim, o que eu posso aprender para amanhã isso se tornar algo melhor. Não despreze as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Porque isso pode te gerar honra lá no futuro. Então, uma pessoa que desonra é uma pessoa que desrespeita a outra. É uma pessoa que é orgulhosa. Uma pessoa que desonra, ela é orgulhosa. Porque ela se coloca acima dos outros. Ela tem a soberba sobre ela. É uma pessoa soberba. Que, eu não preciso honrar ninguém. Eu que tenho que ser honrado. Eu não preciso servir ninguém. Eu que tenho que ser servido. Isso é uma atitude de orgulho. Isso é uma atitude de desonra. Uma pessoa que é injusta. Ela não faz o que é devido ser feito. Ela é injusta. Uma pessoa amarga, que não ama. Uma pessoa que ela não perdoa. Uma pessoa que não se compadece. Né? É uma pessoa que não ama. Que não teme a Deus. Quando nós desonramos, nós não estamos temendo a Deus. Então, é uma pessoa que desonra. É uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus. E existem algumas consequências quando nós desonramos, que é a frustração, é uma consequência da desonra. Você é frustrado com as circunstâncias, porque você espera tanto receber algo em troca, que aí você não recebe e você fala, Deus, eu fiz tudo, como assim? Não. Gera uma frustração dentro de nós, gera desobediência, gera derrota. Você não é vencedor naquilo que você precisa fazer. Você não recebe as bênçãos de Deus e gera a morte. Esaú e Jacó. Esaú, ele desprezou a bênção do pai dele. Quando ele abriu mão genitura, ele desonrou, ele desprezou a bênção que ele tinha. E qual foi a consequência disso? Ele não recebeu a bênção de Deus. Ele não recebeu a bênção que o pai dele tinha para ele. Quando lá ele falou assim para Jacó, porque estava com muita fome, ele falou assim, pode ficar para você, vai, mas me dá comida aqui logo. Quando ele tomou essa atitude, ele desprezou tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E hoje, Esaú tem uma nação. Existe uma nação que é da descendência de Esaú. Mas essa nação é distante de Deus. Ela não teme a Deus. Ela não está inclusa na nova aliança em Jesus. Então, isso é uma consequência da desonra de Saul para com as bênçãos de Deus. Um outro exemplo é Golias e Davi. Golias, ele desprezou Davi quando ele viu lá e falou assim, viu, o que esse menininho está querendo falar comigo aqui? Como assim? Tão pequeno, vocês mandaram uma criança para guerrear comigo? Ele fala, né, para Davi. Ele desprezou quem Davi era. E quando Golias desprezou quem Davi era, ele estava desprezando quem? A Deus que tinha enviado ele para aquele lugar. E quando ele desprezou, a consequência dele foi que ele foi morto. Ele foi humilhado por aquela criança, né? Que nem ele falou, essa criança que veio aqui. Ele foi humilhado diante de todo o seu povo e diante do seu inimigo. E uma outra pessoa que desprezou foi Mical. Ela desprezou Davi. Davi, essa passagem fala de que Davi tinha trazido a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus ali perto deles. E Davi ficou tão feliz, tão impactado pela presença de Deus, que a Bíblia fala que ele dançava com todas as suas forças diante da presença de Deus. E ele dançava que ele rasgou suas vestes, com vestes de saco, assim, ele rasgou suas vestes, todo sujo, e ele dançava intensamente diante da presença de Deus. E quando Mical, que era sua esposa, viu ele fazendo isso, a Bíblia fala que Mical desprezou Davi naquele momento. Porque ela pensou, como assim? O rei de Israel se humilhando diante disso?
Foi esse o pensamento que veio dentro dela. E quando Mical desprezou aquilo que Davi estava fazendo, ela estava desprezando o seu sacerdote. Ela estava desprezando o seu marido. O marido fala de um papel de sacerdote dentro de nós. Esse é para nós, mulheres. Não despreze o seu marido. Não despreze quem ele é, aquilo que ele faz. Porque quando nós desprezamos, nós desonramos nosso marido, também existem consequências dentro de nós. E foi o que aconteceu com Mical. A consequência dela foi a esterilidade. A palavra de Deus fala que ela ficou estéril, ela não teve filhos, porque ela teve essa atitude de desprezo. E isso, Mical, né, ela era filha de Saul. Davi tinha casado com a filha de Saul. Então ela não deu descendência para Saul, porque Jonatas também já tinha morrido lá na guerra. Então se você for ver, Saul teve atitudes de desprezo, Mical teve atitudes e isso não gerou uma descendência para eles. Ela não teve filhos, ela não pôde gerar uma descendência. E naquela época, para uma mulher, isso era terrível. Então essa foi a consequência do desprezo dela. Queria ler com você Provérbios 18, 3. Diz assim: com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Então é muito sério quando nós desprezamos a outra pessoa, quando nós desprezamos as autoridades, quando nós desprezamos a presença de Deus, quando nós não temos temor e respeito por aquilo que Deus está fazendo. Isso gera vergonha, gera desonra sobre as nossas vidas. Provérbios 29 e 23 também diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém a honra. Nós precisamos guardar o nosso coração. Quando nós guardamos num lugar de humildade, vem a honra sobre as nossas vidas. A honra sempre vem sobre nós. Então, que a honra possa fazer parte da sua vida e não a desonra. Queria que você parasse e refletisse agora. Existe dentro de você alguma atitude que tem gerado desonra a alguém que você conhece? Existe alguma atitude que você tem feito que tem gerado desonra aos seus familiares, às pessoas que estão próximas de você? Você talvez precisa perdoar alguém que te desonrou de alguma maneira. Às vezes a gente não honra a pessoa porque ela te desonrou, você se sente injustiçado. Mas nós precisamos liberar perdão e praticar o princípio da honra. Este é um princípio muito importante. Sabe, eu pude aprender isso também na minha vida. Quando, não sei, né, se a maioria de vocês sabem, meus pais, eles eram divorciados. E quando eu tinha 2 anos, meus pais, eles se divorciaram. Então, eu cresci a minha vida sem a presença do meu pai junto comigo, né? Então, minha mãe, nessa época, ela ainda não tinha aceitado a Jesus. Ela foi aceitar Jesus, eu fui conhecer Jesus quando eu tinha 10, 11 anos. Então, eu vivi quase toda a minha vida sem a presença do meu pai, né? Sempre nessa situação. E quando eu fui para casar, eu falei assim, puxa vida, Deus fala que eu preciso honrar meu pai. De alguma forma, eu preciso honrar o meu pai. E eu sempre tive a figura do meu avô como uma figura paterna, porque ele fez esse papel de pai. E eu também queria honrar o meu avô, porque ele também supriu esse papel dentro da minha vida. E eu lembro que eu orei, e eu cheguei e falei assim, André, entrar na igreja, eu quero entrar com o meu avô, porque eu preciso honrá-lo por tudo que ele fez. Ele se sacrificou por mim, eu preciso honrar a vida dele. Mas eu também quero honrar a vida do meu pai. E aí eu falei assim, né, pedi para o meu pai, ele está entrando comigo na igreja, ter a entrada também na igreja, ter o papel ali dele também, mas eu queria mesmo entrar de mãos dadas com o meu avô. Quando eu falei isso para meu pai, ele achou tudo beleza. Mas uma semana antes do meu casamento, ele veio e ele não gostou mais da ideia. Ele achou ruim, enfim. E eu lembro que naquele dia, eu falei assim, Senhor, eu quero ter uma atitude de honra. Independente das mágoas que eu tive do meu pai. Que durante toda essa vida, né, que a gente teve assim distante, eu tive algumas mágoas.
né, desde a minha infância, de quando ele não era presente, de tantas vezes que ele prometia ir me ver e ele não ia. Então, assim, várias mágoas tinham gerado dentro do meu coração. Mas eu tinha decidido que eu queria honrá-lo independente disso. E naquele dia que ele veio, ele mora em São Paulo, que ele veio de São Paulo para cá, para a gente conversar, naquele dia Deus trouxe cura ao meu coração. Porque eu pude conversar com ele, falar daquilo que tinha gerado dentro do meu coração, e ele também pôde falar. E ali naquele dia, uma semana antes do meu casamento, a gente pôde se perdoar, sabe? Eu creio que naquele dia Jesus curou a minha vida, curou meu relacionamento com ele. E quando Jesus fez isso, gente, eu tenho vivido dias muito bons com meu pai. É claro que assim, a gente não é tão ligado porque ele mora em São Paulo. Mas ele é um pai muito mais presente do que ele era antes. Deus pôde curar a vida dele também. Gerar ele em relacionamento diferente. Ele tem uma filha mais nova que eu, né, no seu outro relacionamento. E eu pude ver assim, que o quanto ele é muito mais presente com ela. Isso para mim é um motivo de alegria. Porque eu pude perceber que Jesus também curou a vida dele. Para ele não cometer os mesmos erros que ele cometeu comigo, ele cometer com a próxima. Isso é uma atitude de honra. Então, nós precisamos entender que a gente precisa honrar por obediência a Deus. Porque é o certo se fazer. Não porque a pessoa merece ou não merece. Eu preciso honrá-lo. Eu precisei honrar o meu pai primeiro, mesmo sem ele merecer. E depois isso se tornou um relacionamento saudável. Mas primeiro eu precisei tomar uma atitude de honra. Uma atitude em obediência à palavra de Deus. E isso só gerou no meu coração essa atitude de honra, porque primeiramente eu queria honrar a Deus. Porque estava na palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Eu não queria honrar porque ele merecia. Não, porque eu queria honrar a Deus. Eu honrei meu pai e eu fui honrada depois. E eu creio que esse é o relacionamento que eu tenho gerado nas minhas filhas. Porque hoje a minha filha honra o vô dela. Porque hoje a minha filha respeita o vô dela. Ele teria tudo na mão para eu ensinar ela a desonrar. Ah, ele nunca foi presente, porque agora quer ser. Não. Então hoje a minha filha honra. A minha filha pôde aprender. E aí eu tenho certeza que a minha filha também vai honrar o pai dela. Vai honrar a mãe dela. Porque a gente tem gerado isso. Esse é o princípio da honra. Quando nós honramos alguém, nós estamos honrando a Deus. Quando nós estamos honrando a Deus, nós somos honrados. E assim gera o ciclo, né? Então, eu queria concluir com isso. Lembre-se sempre disso. Quando você honra alguém, você está honrando a Deus. Quando você honra a Deus, você está sendo honrado. E assim vai seguindo. E assim vai seguindo. Quando nós aprendemos a honrar alguém que nós vemos, nós aprendemos a honrar alguém que nós não vemos. Lê com você Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para com o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, tudo o que você for fazer, faça como para Deus. Não faça para como os homens. Porque Deus vai te recompensar. E muitas vezes a nossa recompensa não vem aqui nesta terra. Pode até acontecer isso. Mas ela vem na eternidade. Existe um galardão nos esperando. Existe uma vida eterna nos esperando. Existe uma eternidade com Deus nos esperando. Existe uma honra que ela é eterna, ela não é passageira. Existe uma honra que supre todas as nossas necessidades e ela não é dessa terra. Ela é eterna. E é nisso que nós precisamos focar, na eternidade. Todas as minhas atitudes precisam gerar na eternidade. Precisam ser ligadas com a eternidade. Então eu honro porque eu honro a Deus, porque eu amo a Deus. Então ali nele eu vou receber
A gente pôde ver alguns exemplos desses que eu citei, né? Mesmo Maria de Betânia, Jesus falou para ela, viu? Ela vai ser lembrada por muitos e muitos anos. E essa honra é honra eterna, sabe? Gere nas expectativas no seu coração em Deus. Faça o bem porque é o certo a se fazer, não esperando algo em troca. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Então hoje eu queria convidar você. Se você puder ficar de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu não sei como está o seu coração com relação a esse assunto. Eu não sei como está o seu relacionamento com os seus familiares, com o seu pai, com a sua mãe, né, com as pessoas que você convive, com as pessoas da sua casa. Mas eu queria fazer duas orações nessa noite. Eu queria orar com você que talvez você está com algum problema no seu relacionamento, que às vezes você não consegue perdoar alguém, porque essa pessoa te machucou, porque essa pessoa te feriu. Talvez você foi abandonado por essa pessoa. Talvez você foi desprezado por essa pessoa. E você não consegue liberar perdão. Você não consegue honrar essa pessoa. Quero orar com você, porque assim como um dia Jesus me fez perdoar o meu pai, me fez a olhar para ele com outros olhos, Jesus pode te ajudar a perdoar essa pessoa e a fazer você olhar ela com outros olhos. Orar pelo seu inimigo até que ele se torne o seu amigo. Amém? Então quero orar com você. Se você puder colocar as mãos no seu coração, começa a dizer para Deus, começa a contar para Ele como você se sente com relação a isso. Se você tem algo no seu coração com relação a alguma pessoa, não importa quem ela seja. Se você tem algum problema de relacionamento com alguém, você não consegue perdoar essa pessoa, porque ela te feriu profundamente, conta essa história para o Senhor. Ele quer te ouvir. Ele é aquele maior interessado em te curar. Eu creio que o Senhor vai gerar cura no seu coração nesta noite. Eu quero declarar cura sobre as suas emoções. Quero declarar cura sobre os seus relacionamentos. Eu quero declarar cura sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero declarar uma família restaurada no Senhor. Relacionamentos restaurados em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero fazer algo mais. Se você deseja ser curado nessa área emocional, quero convidar você para vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos te ajudar. Porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está com você. Ele quer te ajudar. É muito difícil, muitas vezes, a gente tomar uma atitude dessa de fé. Mas eu quero te incentivar a tomar uma atitude de fé. E falar, Senhor, eu quero ser curado nessa área. Eu quero que as minhas emoções sejam curadas. Se você tem algo que você quer ser curado na área emocional, nos seus relacionamentos, quero convidar você a vir aqui na frente, sem medo, sem vergonha. Você vai ser liberto. Isso é liberdade. Isso é liberdade no Senhor. Quando nós perdoamos, nós estamos sendo livres. Nós estamos tendo a liberdade. Isso não é um motivo de vergonha, isso é motivo de graça. É a graça do Senhor nos alcançando. É a graça do Senhor nos libertando. Quero que você, se você puder, feche os seus olhos no seu lugar. E comece a orar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, comece a orar ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Quero orar por você agora. Se você puder estender as suas mãos. Se você deseja ter atitudes de honra, atitudes que honram alguém, atitudes que honram primeiramente a Deus. Comece a falar: Senhor, muda o meu estilo de vida, muda a minha vida, muda o meu olhar, muda a minha visão. Muda, Senhor, que eu possa aprender a te honrar acima de tudo, que eu possa aprender a te amar acima de tudo, que eu tenha um temor ao Senhor, ó Deus. Gera em cada um aqui, Senhor, um temor ao Senhor. Primeiramente, um temor à tua palavra, um temor à tua presença, um temor ao Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, e que este temor gere em nós uma nova visão, um novo coração, um coração grato, um coração gentil, um coração, Senhor, que respeita o próximo, um coração, Senhor, que honra aquele que merece honra, não importando quem seja. Senhor, gere em nós, ó Pai. Senhor, e que nós possamos ser honrados por Ti, através das nossas atitudes. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Quero convidar você agora. Nós vamos cantar mais uma vez, mas eu quero convidar você a honrar a Deus com todo o seu coração. Se você puder erguer as suas mãos, se você puder dar a glória a Deus, se você puder dar o louvor, dar toda a honra que Ele merece, desde todo o seu coração. Vamos juntos, como igreja, honrar o nome daquele que é o maior de todos. Honre a Ele, adore a Ele. Te
te honra acima de todas as coisas. Gera em nós. E que assim nós possamos juntos honrar aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Mas que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado a Ti, para sempre, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Ele é o único digno. Antes da gente terminar, a gente tem mais uma coisinha que a gente quer fazer, mas eu queria que você pudesse marcar na sua mente, você pudesse ir embora com essa chave. Faça para o outro como se fosse para com Deus. Se você fizer isso, Deus vai te honrar. Você vai estar honrando o próximo. Deus vai te honrar. Você vai